bom que você já está aí conosco mais uma vez. Eu já percebi que tem muita gente já no YouTube e outros aí estão no Facebook também. Nós estamos inaugurando hoje a transmissão dupla, né? A gente está tentando ver se vai dar certo, espero que sim. Pequeno atraso assim no início, a gente está ainda meio um pouco enrolado, né, com isso aqui. Então, só para você entender, nós estamos usando 2 aparelhos aqui, isso dá uma certa dificuldade. Então, feche seus olhos aí e vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, nosso bondoso Pai, Pai de amor e misericórdia e infinita graça. Uma noite que estamos tristes, o coração está triste pela perda de um grande amigo. Rogamos a Deus a tua bênção sobre sua família, irmã Tati, seus filhos. Que o Senhor possa confortar toda a família, os que estão enlutados nesse instante, conforte cada coração. E nesse instante queremos abrir a tua bendita palavra. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dirija, nos fale poderosamente ao coração. Que o Senhor atenda as orações que foram feitas com este objetivo, de que o Senhor me use outra vez. São as bênçãos que oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, alguém falou realmente ali, né? Entrou e disse, olha, eu acabei de orar e escrevi lá assim, ó, que o Senhor te use poderosamente, que assim seja, né? O objetivo de cada uma dessas noites é nos preparamos e nos colocamos nas mãos de Deus para que Ele possa, com a sua sabedoria, dirigir as palavras, né? Dirigir as palavras para que atinja e alcance cada coração que necessita da palavra de Deus nessa hora, ok? Tá tudo certinho aí? Tudo certo. Com o YouTube, tudo certinho? Tudo certo. Então, maravilha. Então vamos abrir a Bíblia, o primeiro texto que vamos ler está no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 26. Marcos 4, 26. Ok? Se você perceber que eu não estou olhando para você, é porque eu estou indo meio perdido aqui com as 2 câmeras, tá certo? Mas vamos lá. Marcos 4, versículo 26. Ok? Já encontrou? Ok? Então vamos ler a palavra de Deus. Na minha versão diz assim: disse ainda, o reino de Deus, disse Jesus, né? O reino de Deus é assim, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa ou a colheita. Ok, aqui mais uma parábola de Jesus. Você sabe que Jesus era especialista em falar, em pregar, ensinar por parábolas. Trazer assuntos do cotidiano, assuntos que todos dominavam, todos conheciam do que se tratava, para trazer importantes e profundas lições espirituais. É este o caso também dessa noite. Nós já vimos no domingo passado, na segunda noite do tema Salvos pela Graça, que nós podemos sim estar certos de que podemos estar salvos hoje, se Jesus voltar hoje. Hoje nós podemos dizer assim, não, eu estou salvo em Jesus. Porém, percebemos também que pode parecer presunção projetar isso para o futuro. Não, daqui a 2030 eu estarei salvo. Não, a gente não pode, isso seria presunção, né? Nós não podemos agir, falar dessa maneira, porque esse pensamento é um pensamento que é antibíblico, não está na palavra de Deus, que diz o seguinte: uma vez salvo, salvo para sempre. Quer dizer que uma pessoa que já aceitou Jesus como seu Salvador não tem mais chance de se perder. Uma vez que foi salvo, já vai estar salvo para sempre. Isso não é verdade, porque o justo pode cair e o justo pode abandonar, porque a salvação não depende da decisão da pessoa, simplesmente, né? Depende, ou melhor, a salvação é a decisão de uma pessoa. Hoje ele pode decidir estar salvo, amanhã ele pode decidir se afastar de Deus, que é a fonte da salvação, ok? Então nossa segurança e segurança eterna, ela consiste no nosso relacionamento com Jesus. É isso que temos visto durante as 2 primeiras noites, sobre a questão da graça.
Tudo depende do meu relacionamento com Ele. Não simplesmente das coisas que eu faço, porque as coisas que eu faço devem ser fruto desse relacionamento. Deve ser não a causa, mas o produto desse relacionamento, ok? As coisas que eu faço. Agora, nesse aspecto que nós falamos aqui, da nossa segurança, nossa certeza da salvação pelo relacionamento com Jesus, nós podemos correr, ou melhor, existem dois riscos que nós podemos correr. Primeiro, nós nos sentirmos extremamente confortáveis, um deles, né? Confortáveis na ideia de que Jesus nos salva e ache que nós não precisamos crescer. O outro é nós olharmos para nós mesmos e ficar pensando, poxa, eu ainda não cresci suficiente, eu não me apeguei suficiente a Jesus. Por mais que eu faça, eu não estou apegado a Ele. Esse é um risco. E isso levar-nos ao desânimo, a analisar nós mesmos e dizer assim, poxa, eu não consegui me ligar a Ele, eu não consigo orar todos os dias, eu esqueço de orar, eu esqueço de ler a Bíblia, e você se concentrar mais uma vez em você e se sentir desencorajado. Esse é um risco. O outro risco que nós falamos primeiro, mas pode ser também um segundo, é acharmos que nós estamos já aceitos em Jesus, salvos em Jesus, e imaginar daí para frente que não existe necessidade de crescimento. Esse é o tema dessa noite. Crescer, né? ou morrer. Os frutos, a árvore se conhece pelo seu fruto. Isso quer dizer, então, que uma árvore, para ela ser saudável, para ela atingir seu objetivo, uma vez ser plantada, ela precisa frutificar. Não é verdade? Ela tem que dar fruto. Lembra daquela história que é contada na Bíblia mesmo? Que Jesus, depois que ele entrou em Jerusalém, naquele dia, na última semana, ele passou e viu uma figueira, ele estava com fome e foi lá buscar fruto. E a figueira tem um aspecto interessante, não é comum em nossa região, mas eu estudei um pouquinho sobre a figueira, e é dito que a figueira, quando ela vai dar frutos, ao invés de as frutas da nossa região aqui, fica florido, né, das flores antes do fruto, lá são folhas. Quando a figueira tem muitas folhas, é sinal que tem muito fruto. E essa figueira tinha muita folha, e quando Jesus foi lá não tinha nenhum fruto. E Jesus disse, manda cortar. Ou melhor, Jesus amaldiçoou a figueira, e quando eles passaram no outro dia estava seca. Coitado da planta, não, Jesus estava nos ensinando uma lição, que a árvore ela tem que frutificar. O objetivo da árvore é crescer e multiplicar. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a semente da palavra de Deus germina em nosso coração. Mas ela não pode ficar sempre para a vida toda como uma semente germinada. Ela precisa crescer, ela precisa ganhar força, ela precisa se desenvolver para que possa então dar frutos. Ok? Se você planta um coqueiro, você acha que o fruto ele aparece no dia que você plantou? Claro que não. Os frutos de qualquer árvore não dá de uma hora para outra, da noite para o dia. É resultado de um crescimento gradual. Né? É isso que a palavra de Jesus vem falando aqui. Ele vem em um processo aos poucos. Agora, é um grande erro pensar que os frutos são resultado de esforço que alguém possa fazer. Na vida espiritual não é assim que acontece. E também não é assim na vida física. Não é a semente que começa a trabalhar para ela crescer e produzir frutos. O texto que nós lemos aqui, Jesus falando, o homem plantou, depois ele foi dormir, passou a noite, passou o dia, e ela começou a germinar e começou a crescer, sem que ele fizesse nada. Não depende dele. A parte do homem é plantar a semente, mas o resultado, quem dá é Deus. O processo invisível da germinação e do crescimento é obra de Deus. É exatamente assim na vida espiritual. É impossível você querer crescer tentando crescer, se esforçando para crescer. É impossível, você não vai conseguir. O crescimento é uma obra de Deus no coração. O crescimento espiritual é uma obra de Deus, mas ele precisa acontecer. É necessário que ele
aconteça. Mas como é que ele acontece? Vamos ao segundo versículo, Mateus capítulo 6, verso 28. O segundo versículo queremos ler. Na verdade, nós vamos ler 2 textos apenas na palavra de Deus. O primeiro que lemos e agora é esse, Mateus 6, 28, que diz assim. É parte de um texto grande, né, da nossa ansiosa solicitude pela vida, né? E em um determinado momento, no versículo 28, Jesus diz assim, por que andais? É o 28? Não, qual foi? Não é o 28. É isso mesmo. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Porque você está preocupado com o vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Tá bom por aqui, porque eu quero pegar só uma palavra dessa frase de Jesus. Ele diz assim, considerai, ou seja, observe, analise, perceba, veja, considerai os lírios do campo. Como eles crescem. Olha, considerai como crescem os lírios do campo. Como é que eles crescem? É se esforçando para crescer. Como é que crescem os lírios lá no campo? Que nascem praticamente à toa, ninguém plantou. Ele começa a crescer. É por resultado do seu esforço? É isso que ele está dentro desse contexto. É com o resultado da sua ansiedade, do seu desejo de crescer, do seu desejo de ficar bonito. É por isso que eles crescem e ficam belos, a ponto de dizer que nem Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer deles. É resultado do esforço deles? Claro que não. Os lírios crescem e ficam belos e alcançam seu objetivo por uma ação invisível de Deus, que o faz crescer. É assim que eles crescem. Nós precisamos crescer na vida espiritual. Mas esse crescimento na vida espiritual não é resultado de esforço, irmão. Por favor, entenda bem isso. Não é resultado do seu esforço, embora... É resultado da sua ligação com Deus. Embora essa ligação com Deus exige esforço. O crescimento espiritual não é obra sua, é obra de Deus. Porém, é necessário esforço da minha parte e da sua parte para nos ligarmos mais. Fique tranquilo, é só um espirro normal, tá certo? Aqui estamos todo mundo de boa aqui, graças a Deus, né? Então, perdi até lendo o raciocínio com esse espirro, né? Mas a verdade é que o crescimento espiritual não é uma obra de Deus em nós. Não depende do meu esforço para isso. Agora, eu preciso me esforçar sim para manter relacionamento com Ele, porque é daí que vem o crescimento. O assunto dessa noite é o crescimento. Já vimos a salvação, já vimos como se processa a salvação, um dom de graça de Deus, não precisa fazer mais nada, mas o crescimento, ele também é uma realidade. É fundamental o crescimento para a manutenção da vida. Eu falei do coqueiro, eu vou continuar falando do coqueiro. Se você vê um coqueiro já adulto, grande, alto, você botar uma escada enorme e ir até lá em cima, né, na copa do coqueiro, e você examinar bem em cima, se você conseguir subir com um drone, botar um drone, agora esquece a escada, agora nós estamos na tecnologia, né? Põe o drone e foca ali em cima da copa. Se você vir ali em cima da copa um olhozinho verdinho, e sabe o que é o olho da planta? Toda planta tem um olhozinho. Se você ver o olhozinho que tá bem verdinho, que ele vai continuar brotando folhas, vai surgindo ali, é o olho da planta. Se o olho estiver ali, é um sinal de que ele está crescendo. Se você for lá em cima dele, de qualquer árvore, você não encontrar o olho, é um sinal de que ele parou de crescer. E deixa eu dizer um segredo para você da vida, não somente da botânica, mas de todo ser vivo. Tudo ou todo que para de crescer, morre. Você sabia disso? Tudo que para de crescer morre. O crescimento é a lei da vida. A vida é crescimento. Se para o crescimento, se o crescimento é interrompido, passa a morrer. É assim com qualquer árvore. Se não encontrar mais olho na árvore, ela já está morrendo. É
Ainda bem, ou graças a Deus, que o processo de morte ele é mais lento do que o processo do crescimento. Quando você completa mais ou menos 21 anos de idade, dizem os cientistas que o crescimento para ali. Para de crescer aos 21 anos. Você cresce até 21 anos, depois de 21 anos para de crescer. E o que significa? Se você parou de crescer, a partir de 21 anos, você começa a morrer. Graças a Deus, que o processo é mais lento. Por que minha barba está branca? Porque desde 21 anos de idade que eu estou no processo de morrer. Ó, eu estou morrendo. Já tem quantos anos? Estou com 58. Quantos anos tem? Faz essa conta aí rapidinho, né? 47 anos. Deu 47 anos, mano. Pô, até que não foi 37, né? 37 aí. A Flavinha faz a conta boa de matemática aqui. Embora diz que não. Então, tudo que para de crescer morre. É o processo natural da vida. Então, o crescimento é uma necessidade. O crescimento é necessário que ele aconteça. Ele precisa acontecer. Não é resultado do nosso esforço, mas ele precisa acontecer. E como cresce? Através da vida que recebemos de Deus. Nós não podemos compreender como isso acontece. O crescimento ele acontece de forma invisível. Na nossa relação com Ele, o crescimento vai acontecendo. Nós não compreendemos, não temos como explicar. É um milagre. E milagres não se explicam. Milagre apenas se aceita. Agora, é impossível uma pessoa ser salva se Cristo não for o centro da sua vida. E o inimigo das almas sabe muito bem disso. Ele sabe isso e vai fazer de tudo para bloquear o nosso caminho em direção a Jesus, porque ele sabe, porque próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu não sou um caminho, não é isso que Jesus diz. Jesus diz assim, eu sou o caminho. Acho que foi no ano passado, eu estava aqui já em Cruz das Almas, e alguém apertou a sirene, eu estava numa outra casa, eu morava numa outra casa, e alguém tocou a sirene lá e eu fui atender. Aí tinham duas moças e vieram falar alguma coisa do Evangelho para mim, com a Bíblia na mão e tal, oferecer algumas revistas, deve conhecer esse pessoal. E eu, claro, eu estava um tanto quanto ocupado, um domingo, estava ocupado, mas fui educado para atender as moças, né? Estava com muita sinceridade ali fazendo o trabalho, que queria ser o trabalho de Deus, a gente tem que respeitar essas pessoas. E parei um pouquinho, ela começou a falar para mim de algumas coisas do Evangelho, eu fui concordando com ela, e de repente ela disse assim, e para a gente ter a vida eterna, o que é preciso fazer? Ela disse para mim, perguntou para mim, aí eu não podia deixar de responder, porque eu sei a resposta da Bíblia. O que é que você precisa fazer para ter a vida eterna? Eu disse, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é o caminho para Jesus, ou para o Pai. Aí a moça, um tanto quanto decepcionada, parecia, né? Ela disse assim, Jesus é um dos caminhos. Jesus é um caminho. Eu disse, opa, peraí. Aí eu peguei ar, né? Não. Jesus é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe outro jeito. Não existe outra fórmula. A única forma da salvação, passa por Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que tem um filho, tem a vida. Lembra esse versículo, já repetindo quantas vezes, quantas noites aqui? Eu gostaria muito de ficar no seu coração como está no meu. A Bíblia diz, aquele que tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida eterna. Então, Jesus não é um caminho, não é uma alternativa. Jesus é a única forma, é a única via de acesso ao céu. E Satanás sabe disso. Ele vai fazer de tudo para bloquear o caminho que nos leva a Jesus. Ele tenta desesperadamente tirar a nossa atenção de Jesus e colocar em qualquer outra. E a especialidade de Satanás, a obra-prima do engano de Satanás, é nós tirarmos os olhos de Jesus e colocar em quem? Em nós mesmos. Lembra disso? Tenho repetido isso aqui também.
Satanás, ele não quer, não vai permitir, vai fazer de tudo para não permitir que o crescimento espiritual se processe na sua vida. Para que a plantinha que germinou um dia, quando aceitou Jesus como Salvador, venha a morrer. Aquele crente, lembra aquele crente que já levantou a mão em uma igreja? Ou aquele que foi na frente, no apelo? Aquele que foi até batizado, mas não cresceu no conhecimento de Deus? E depois de algum tempo, você procurou, cadê? A plantinha morreu. Ela germinou, podia ser uma grande árvore, uma frutífera árvore, se continuasse o seu processo natural de crescimento, se tivesse ligado à fonte do crescimento, teria sobrevivido, teria crescido, teria sido uma grande bênção. Mas parou de crescer, estagnou, ficou conformado com o mínimo, não cresce. Se você, deixa eu chegar mais perto de você aqui agora. Se você é daquele crente que vida espiritual para você é ir na igreja quando dá, é só isso aí. A notícia é que você está morrendo espiritualmente, porque isso parou de crescer. O crescimento se dá quando se debruça diante desse livro e esmiuça, não apenas lê a Bíblia, estuda, escrutina a Bíblia. Quando nós fazemos isso, o crescimento espiritual acontece porque da palavra de Deus brota a seiva necessária para o nosso crescimento, através da oração, da busca de Deus. É assim que se processa o crescimento. E exige esforço, sim. Aí sim exige esforço. Porque isso se chama vida devocional, irmãos. Devoção pessoal. Comunhão. É daí que vem a força do cristão. É da comunhão. Embora a congregação seja importante, buscar o Senhor juntos é importante, mas é um processo de celebração. Juntos, os irmãos juntos para adorar o Senhor. Mas isso não substitui a sua vida com o Senhor, a sua intimidade com o Senhor, a sua busca de Deus todos os dias. Satanás, em sua estratégia para nos desviar de Deus, busca nos tornar cada dia mais centralizados em nós mesmos, nos tornando egoístas. Jesus disse, aquele que quer ser o meu discípulo, lembra desse texto? Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue. Ou seja, lance fora o egoísmo, negue-se a si mesmo. Irmãos, tomar a cruz e seguir, tem alguns até que fazem isso. Às vezes para se amostrar, né? Às vezes para impressionar alguém. Outras vezes porque está corroído de remorso. Pegar a sua cruz e seguir não é difícil. O difícil é renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo e abandonar o egoísmo. Você já percebeu que não existe nenhum versículo na Bíblia mandando a gente se amar? Você já percebeu isso? Às vezes a pessoa diz, não, você não tem amor próprio, você tem que se amar. Você tem que buscar se amar. Como se amar? Não precisa, não tem nenhum versículo na Bíblia mandando se amar. Sabe por quê? Porque não precisa. E sabe por que não precisa? Porque nós já nascemos assim. Nós nos amamos demais. O que nós temos não é falta de amor próprio, o que nós temos é excesso de amor próprio. A gente não consegue tirar os olhos de nós mesmos nem um segundo. É o tempo todo pensando em nós mesmos. É o egoísmo que toma conta da nossa vida, irmãos. O egoísmo separa a alma de Deus. Uma alma egoísta é uma alma morta. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que parou de crescer. Está morta. Devemos ter cuidado com tudo que tira a nossa atenção do Salvador, da fonte do crescimento. Se Jesus é o centro de nossa vida, a semente da a semente da nova natureza que germinou quando o aceitamos como Salvador, ela precisa prosperar. E a velha natureza, ela tem que ser mantida em sujeição. A alma que entregou a vida a Deus e está no processo de crescimento, ela deve estar interessada em fazer a obra de Deus. Ou seja, existe uma relação íntima entre crescimento e testemunho cristão. Observe bem essa palavrinha, testemunho. Testemunhar pode
ter dois lados do testemunho. Testemunhar pode significar falar de Jesus para outros. Eu já falei aqui uma live dessa. Como é que funciona o testemunho, né? Deve ter 3 partes. Primeiro, você falar quem era você antes de Jesus, demorar só um pouquinho nisso aí. Quem era você antes de conhecer Jesus? É a primeira parte. Segunda parte do testemunho, só recapitulando, você tem que dizer como foi que se encontrou com Jesus. Aí tem uma parte maior, a parte menor no início, como você era antes de Cristo, agora que você encontrou Jesus, como é que foi? E por último, a parte maior, o que aconteceu depois. Isso é o testemunho, essa é a primeira parte, é o testemunho falado. Agora, a segunda parte, talvez até mais importante do que o testemunho falado, é o testemunho vivido. É o que as pessoas veem em nós. Eu ouvi um certo dia, aliás, foi um livro que eu li, assim que eu comecei a me interessar para ser um pregador. Eu li alguns livros que ensinavam como perder o medo de falar em público, essas coisas, né, que os pregadores precisam aprender quando estão iniciando. E um desses livros contava uma história de um pregador que ele passou um tempo estudando, depois ele foi pregar na igreja, e depois que ele passou aquele tempo pregando, que voltou e vinha com um amigo, ele ali curioso, ninguém tinha dito nada para ele, como é que foi, ele queria saber, né, um feedback, né? Aí ele perguntou para o amigo, e aí, como é que foi? Você gostou do sermão? Você entendeu o sermão? E ele disse assim, eu não consegui te ouvir direito. Olha só, irmãos, eu não consegui te ouvir direito. As suas obras estavam fazendo muito barulho. Você já pensou nisso aí? Eu não consegui escutar o seu sermão, sabe por quê? Porque as suas obras, ou suas más obras, estavam fazendo muito barulho. Aquele pregador que estava na frente, o seu amigo o conhecia e sabia que muitas coisas que ele estava falando era puramente hipocrisia, coisas que ele aprendeu ali para falar bonito, para agradar. As suas obras estavam fazendo barulho. Testemunho falado, mas o testemunho vivido alienta tudo. Como você se veste, entra. Algumas vezes a gente vê algumas moças que se vestem para provocar os homens. Digo moças de todas as idades, tá certo? Entenda-se, leia-se de todas as idades. Se vestem para provocar os homens. Isso é um testemunho cristão? Não, testemunho. Vai pregar depois da igreja? As obras fazem barulho. Quantas vezes eu ouço histórias de alguém que estava na rua de uma maneira e depois estava na igreja pregando, eu me chegava, essa pessoa que está pregando, essa igreja, não me interessa não. Numa igreja que tem pessoas que a vida não é transformada, que não muda de nada, vai servir para mim, se é para ficar do jeito que eu sou, deixa do jeito que eu estou mesmo. Testemunho vivido, sabe por quê, irmãos? Uma frasezinha que eu ouvi algum tempo atrás, já tem alguns anos, eu sempre repito, é possível até que eu tenha repetido aqui também na live, né? As pessoas já estão fartas de ouvir nossos sermões, nossas palavras. As pessoas agora precisam ver o sermão, não apenas ouvir, quer ver o sermão. Então, testemunho cristão tem a ver com nossas palavras, mas tem a ver também com os nossos atos. E o testemunho cristão tem uma relação profunda com o crescimento. É importante que entendamos isso. Usar as nossas habilidades para ajudar as outras pessoas, os nossos dons, o nosso tempo, usar os nossos recursos para ser uma bênção para a obra de Deus, para a causa de Deus, para abençoar outras pessoas. Isso aí é fortalecer o nosso testemunho. Isso nos faz crescer. Muitos oram, eu quero crescer espiritualmente. E parece que a oração nunca é atendida. De que vale orar se não houver necessidade de trabalhar? A palavra oração é orar e ação. É orar e trabalhar. Tem até um hino do nosso cenário que fala isso. Orar e trabalhar. Porque a oração
e a busca de Deus pela fé sem a ação, como disse Tiago, a fé sem as obras, ela é nula, ela não tem efeito. A busca de Deus, o pastor Bolhoni sempre diz, a fórmula para o crescimento espiritual é leitura da Bíblia, oração e testemunho. 3 coisas. Devemos nos esforçar para fazer 3 coisas, para buscar comunhão com Deus. Leitura da Bíblia, oração e testemunho. Fala de Jesus e viver de tal maneira que atrai pessoas a Jesus. Crescimento depende também de nós transmitirmos essa luz a outras pessoas. Cristo deve ser o centro, Cristo deve ser a causa, o começo, o fim, no sentido de término, e o fim também no sentido de objetivo, né, para o crescimento. Tudo é centralizado em Cristo. Cristo veio ao mundo, ele não se exemplo em todas as coisas, né? Inclusive no crescimento. Cristo veio a este mundo deixando para trás o seu mundo de glória, onde ele era adorado pelos anjos. E o ser maravilhoso que criou todas as coisas veio a este mundo e nasceu como uma indefesa criança, lá numa esquecida e escondida manjedoura em Belém. Foi lá que Jesus nasceu. E foi lá também que ele deu os primeiros passos e depois foi para o Egito, voltou para crescer em Nazaré. Jesus ele esteve sujeito às fragilidades, às fraquezas humanas também, porque ele era homem pleno, jamais usou seu poder divino para aliviar o seu fardo de ser humano. Viveu como homem, exposto aos riscos de uma raça que estava enfraquecida quando Jesus veio há cerca de 4.000 anos de pecado. Ele nunca teve pecado, mas as fraquezas da carne humana, ele teve que segurar de 4.000 anos de pecado. O homem já era mais frágil, mais fraco, já era até menor. Quando se faz os cálculos, mas aproximados aí, segundo os teólogos aí, da altura de Adão. Jesus teve que crescer da infância à adolescência, da juventude e da idade adulta, como todos nós. Ele conhece o processo do crescimento. Agora, a vida de Jesus nos mostra uma coisa muito importante. A espécie do solo onde a planta ela está fixada, onde ela está arraigada, ela depende da qualidade do solo. Hoje mesmo eu conversava com a Nilde sobre isso. Ela plantou aqui um alface. A Flavinha disse, alface está amargo. Ela disse, é por causa dessa terra aqui, porque ela não perde uma chance de bater nessa casa aqui. Ela gosta muito da outra casa, essa daqui ela não gosta tanto, né? Mas é porque essa terra aqui não presta. E eu fiz a pergunta para ela, mas o sabor do alface depende da terra? Ou é a própria estrutura da semente dela, que é um alface amargo, o que você plantou? O crescimento de Jesus dependia do lugar onde ele está plantado, porque se fosse depender disso, Jesus estava plantado aonde? Nos pântanos de Nazaré. Nazaré era uma cidade corrupta, ao ponto de quando um discípulo se aproximou de outro e disse assim, eu encontrei o Messias. Eu conheci o Messias. E quem ele é? É Jesus de Nazaré. E a resposta foi, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Cidade corrupta. Jesus cresceu naquele ambiente ruim, extremamente negativo, talvez a pior das cidades daquela região da Galiléia, a cidade mais corrupta. Não era exatamente o tipo de solo mais favorável ao crescimento de uma planta tão rara. Jesus deveria ter sido plantado em um lugar melhor, mais desenvolvido, não em Nazaré. Porém, irmãos, nós não podemos esperar que aconteça em nossa vida um ambiente, um solo perfeito para que a gente possa começar a crescer. Eu não sei qual é o solo perfeito para você aqui nessa terra. Para mim, tem um ambiente que para mim foi perfeito. Sabe qual foi? 1986.
a Campal dos Jovens Adventistas do Sétimo Dia, em Itabuna, Campal de 86 em Itabuna. Aquele lugar parecia um ambiente perfeito, porque era uma cidade adventista. Acordar de manhã ouvindo músicas cristãs. Ia no mercado, eram cristãos que estavam no mercado. Ia na farmácia, eram cristãos que estavam lá. Onde quer que você fosse, você batia com cristãos. Virou uma cidade que tinha tudo, só não tinha delegacia. E não tinha delegacia nem cemitério, mas o resto tinha tudo. Cabeleireiro, tinha tudo lá. E todos, eles tinham a mesma fé que nós. Então, para mim, ele devia ter morrido ali naquele tempo. Não teria morrido salvo, porque tinha um ambiente perfeito. Não espere acontecer na sua vida um ambiente como a Campal de Itabuna, ou seja qual for o evento, ou seja qual for o lugar, seja qual for a instituição que você ache maravilhosa. Não espere acontecer esse ambiente para você começar a crescer. Você tem que começar a crescer onde você está plantado. Porque o crescimento não depende do ambiente, não depende do solo, depende de onde está fincada as suas raízes. É isso que interessa. Depende das raízes e não do solo. O crescimento é resultado dessa ligação plena com Jesus, regado, firmado nele. O crescimento, não se engane, ele precisa acontecer. Todo cristão precisa crescer, porque se ele não cresce, ele morre. Se você não crescer, meu irmão e minha irmã, espiritualmente, na busca de Deus, você vai morrer espiritualmente. O crescimento é uma necessidade. O crescimento no reino de Deus, ele é um princípio. A parábola do grão de mostarda, eu falei, foi uma das primeiras noites que nós falamos aqui, diz isso. O crescimento, ele é um princípio, vai crescer. No reino de Deus, onde Deus coloca e Deus planta, vai crescer. O Flavinho está preparado já para cantar? O Flavinho vai cantar. Como é que estão suas raízes? Onde é que estão fincadas suas raízes? Quando o coração do homem se liga a Deus e permite que ele molde o seu caráter, e através da contemplação de Jesus todos os dias, dia a dia, o coração sendo atraído para Jesus, o processo da salvação vai se processando no seu coração cada dia. E o crescimento invisível vai acontecendo. A gente não sabe como acontece. Às vezes a gente nem percebe o que está acontecendo. Mas aqueles que estão ao nosso redor percebem e veem. Você precisa e eu preciso encontrar esse Deus maravilhoso todos os dias. Essa deve ser a nossa primeira ocupação diariamente, que é crescer espiritualmente. Você olha para os lados e vê pessoas que crescem ao seu redor e você parece que não sai do lugar. Entra dia, sai dia e você continua do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com os mesmos hábitos, com os mesmos erros, com o mesmo linguajar, com os mesmos gostos. Você não cresceu? Cuidado, irmão, cuidado, irmã. Você pode estar num processo de morte. João, o filho do trovão, juntamente com seu irmão Tiago, ele não tinha um caráter amável. Tanto é que ele era chamado de filho do trovão. Ele era propenso a ambições egoístas. João era um homem que tinha um temperamento difícil, se irritava facilmente, briguento. Não havia nada no caráter de João que o habilitasse a ser um grande homem de Deus. Muito pelo contrário. Mas João conheceu a fonte da vida. Mesmo sendo um homem ambicioso por honras, ele permitiu que Jesus, ao se manifestar diante dele, o caráter de Jesus foi manifesto a ele e ele sentiu a necessidade de mudança. A mudança começou a ocorrer no coração dele, porque ele se humilhou diante de Jesus, diante do seu caráter, da sua vida mansa, da sua ternura, da sua bondade, do seu amor, da sua compaixão, da sua fortaleza, do seu poder. Ele se humilhou diante de tudo isso e quis a cada dia ser igual a ele. Dia a dia, todos os dias, ele permitia que seu coração fosse atraído por Jesus até
se perder de si mesmo. João foi se perdendo na personalidade de Jesus. Foi se tornando cada dia mais semelhante a Ele. Finalmente, o seu temperamento foi cedendo aos encantos de Jesus. Finalmente, a influência regeneradora do Espírito Santo de Deus no seu coração foi lhe moldando a mente, os hábitos, os pensamentos. O crescimento real e verdadeiro começou a se processar na vida daquele homem de Deus. O poder do amor de Jesus por ele transformou, operou a transformação de que ele tanto carecia, precisava, que ele desejava. Somente quando Cristo habita no coração, a natureza é mudada. Somente quando isso acontece. Se Jesus não viver em nossa vida, em nosso coração, seremos os mesmos até morrer. Não haverá mudança, não haverá transformação, não haverá crescimento. O crescimento real acontece. E nós conhecemos muitas pessoas que aconteceu de fato um crescimento espiritual na sua vida. O crescimento, ele é uma realidade e é uma necessidade. Nessa noite, o Senhor lhe chama, te convida ao crescimento pleno através dessa relação maravilhosa com Jesus. Já aceitou Jesus como seu Salvador? Já o aceitou? O aceita todos os dias? Precisamos dar um outro passo. Precisamos começar a crescer. Permitir que Ele opere em nós como operou na vida de João e de outros grandes homens de Deus. E essa transformação ela seja perceptível, talvez não aos nossos próprios olhos, mas aos olhos dos outros. Aqueles que estão ao nosso redor possam perceber que algo diferente está acontecendo. Não se frustre se os frutos não aparecerem de uma hora para outra, mas certamente eles aparecerão. O crescimento é uma necessidade, uma realidade. Se não crescermos, morreremos. Quer você crescer diante do Senhor nessa noite? Quer dizer para Ele, Senhor, me ajude a crescer. Segura minhas mãos. Ajuda a ser uma bênção para as outras pessoas. Que meu testemunho seja autêntico. Que minha relação contigo seja verdadeira. Gostaria de você tomar essa decisão nessa noite. Quero ver a sua mão aqui. Louvado seja Deus. Oremos então. Bondoso Deus, te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra nos enche de esperança. Porque ao olharmos para nós mesmos, percebemos todas as nossas falhas, nossas imperfeições, todos os nossos pecados. E esses pecados nos desanimam, faz com que a gente chegue à conclusão de que não existe esperança para nós. Talvez seja por isso que nós procuramos defeito nos outros. Talvez para amenizar a dor que sentimos ou contemplar os nossos próprios pecados. Às vezes buscamos pessoas que sejam mais pecadoras do que nós, para que isso alivie essa frustração que temos. Mas, ó Deus, nós entendemos que apesar de tudo isso, de sermos assim, a Tua misericórdia se renova diante de nós todos os dias. E mais uma vez, o Senhor vem a nós e diz, dá-me, filho meu, teu coração. O Senhor vem a nós e diz, vinde a mim, você que está cansado e oprimido e sobrecarregado, e desanimado e aflito, eu te aliviarei. Que possamos mais uma vez ir a Ti, a Jesus, nessa noite. Que possamos ter a convicção de que o Senhor nos aceita, que o Senhor nos abraça, que a salvação se processa mais uma vez em nossa vida. E que essa semente que germina mais uma vez em nosso coração, ela possa crescer, ó Deus, tomar forma, se sustentar fisicamente através do Teu poder e passar a dar frutos para a honra e glória do Teu nome. São as bênçãos que nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.